Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o processo de manutenção desse canivete da marca SRM, que no caso é o modelo 255L. Então esse é o canivete de uso diário de um amigo meu e ele pediu para afiar o canivete porque ele já está um pouco cego em algumas partes e ele também comentou que a ação do canivete já não está mais tão suave como estava quando o canivete chegou para ele. Então ele acha que está arranhando um pouco ali na hora de abrir, que provavelmente é alguma sujeira presa no rolamento. Então na primeira parte do vídeo eu vou desmontar esse canivete até mesmo para mostrar para vocês como ele é por dentro e na segunda parte do vídeo a gente vai afiar esse modelo. Então como eu comentei para vocês, a parte do fio dele, se a gente pegar aqui por exemplo uma lanterna para mostrar, a parte do fio dele ali ó, já tem uma série de pontos que estão refletindo a luz, que mostra ali que está um pouco cego. Esse meu amigo ele trabalha em área rural, então ele comenta que usa o canivete para cortar fio, para abrir saco de adubo e tudo mais. Então é natural que a gente tenha esses microdentes, que a gente tenha esse desgaste do fio, mas no vídeo de hoje então a gente vai começar desmontando o canivete e depois afiando. Lembrando, é claro, que esse canivete já tem review aí, porque eu já gravei, já postei para vocês o review completo desse modelo, sendo que ele está disponível em duas versões, tem tanto essa versão do meu amigo, como também essa versão aqui com a lâmina preta e cabo verde. E agora lá no site da Wolf Attack, que é onde vocês encontram o SRM, os modelos da SRM, você também tem o modelo 258L, que é um canivete maior que o 255, e eu também já postei para vocês o review então do modelo 258L. Lembrando que lá no site da Wolf, com o cupom EDC Brasil, você tem 5% de desconto em todos os produtos, inclusive em toda a linha da SRM. E partindo agora realmente para desmontar o canivete então, eu vou começar retirando o clipe, sendo que ele tem aquele clipe que a gente não precisa de nenhum tipo de parafuso para trocar, seja para destro ou para canhoto, basta vir aqui apertar e subir. Então, tirando aqui o clipe, e ele tem então dois parafusos T6 e um parafuso T8 naquela parte. Eu vou utilizar então o kit de bits da marca Wiha, já vou separar aqui o parafuso T6 e o parafuso T8. E vamos começar agora então aqui com o parafuso do pivô. Então vou pegar essa peça também. E eu gosto de utilizar então o kit de bits da Wiha combinado com o Lala Tool. E vamos começar então aqui tirando o pivô do canivete. Então aqui, como esse vídeo vai ter muitas etapas, eu decidi acelerar algumas, então aqui eu estava apenas retirando ali o parafuso do pivô, sendo que para apenas limpar os rolamentos não seria necessário fazer a desmontagem completa, mas eu vou fazer para aproveitar e mostrar para vocês então como ele é por dentro. Então aqui passando ali do parafuso T8 do pivô para o parafuso T6 do corpo do canivete, agora eu vou tirar esses outros dois parafusos aqui. Então, eu também preferi acelerar essa parte. E sempre que vocês forem desmontar canivetes, então eu recomendo que vocês utilizem bits de boa qualidade para vocês não espanarem esses parafusos. Principalmente os parafusos T6, são parafusos um pouco mais delicados ali. Então não usem bits de baixa qualidade, porque são parafusos que vocês não conseguem encontrar para vender separado depois. E agora que eu já retirei esses dois parafusos, então eu vou tentar vir aqui com o Lala Tool e retirar essa tala de G10 aqui de cima. Então a gente consegue vir aqui e retirando a tala em G10, dá para ver como ela é por dentro, sendo que esse é um canivete que conta com aquele sistema então que eles chamam de monochassis, onde a lâmina aqui ela fica presa entre esse liner dobrado. Então não são dois liners separados, a gente tem ali apenas um liner e ele continua preso, então a outra tala continua presa por ali do outro lado. Então eu vou tirar aqui esse backspacer também. Não, então o backspacer também continua preso aqui desse lado. E para separar realmente todas as peças eu vou desmontar então os dois lados ali do canivete. E esse é mais um dos modelos da SRM que tem excelente custo-benefício. Aí abaixo dos R$ 400 acho que é um dos canivetes mais competitivos que a gente tem no mercado atualmente. E aqui eu vou tirar o pivô do canivete. Então, se a gente vir empurrando aqui, deve vir saindo ali desse lado o pivô. Então, empurrar aqui e tentar desse lado vir e puxar o pivô aqui por cima com o Lala Tool. Então, retirando ali o pivô, a gente já consegue tirar também essa tala e dá para ver todo o sistema aqui de montagem da trava do estilo monochassis, como eles chamam. Então, a X-Lock fica presa por ali. Eu não vou chegar a desmontar, então, esse sisteminha aqui da X-Lock, só vou dar uma limpada com um cotonete. Mas aqui dá para mostrar para vocês, então, que ele também tem essas duas buchinhas que ficam ali dos dois lados da tala. E aqui a gente também tem essa outra bucha na parte de baixo. Então, mostrando para vocês, sendo que a gente tem aqui os rolamentos.
E com os rolamentos dá para ver que realmente ali tem um pouco de sujeira assim. Para isso, vamos pegar aqui a lâmina. Antes tem aqui a parte do backspacer que a gente não pode perder. E eu vou tentar tirar esses rolamentos daqui então com um cotonete. Então a gente já consegue puxar aqui e provavelmente essa sujeira aqui que é o que está deixando então a ação aí um pouco mais dura. Vamos limpar aqui desse lado também. Sendo que aqui a gente consegue ver então os tipos de rolamento que esse canivete utiliza. Acho que aqui vai ficar mais fácil de puxar dessa forma. Tirando o rolamento desse lado, dá para mostrar para vocês que é um rolamento diferente do que a gente costuma ver. Um canivete com uma ação realmente extremamente suave. E com o cotonete também vou limpar de novo aqui essa parte. Então vamos limpar bem essa parte. Eu também quero vir aqui limpar os rolamentos do canivete. Então vamos limpar aqui os rolamentos. E eu vou então aqui agora, achei provavelmente esse pedacinho aqui, ó. Provavelmente essa sujeirinha aqui é o que estava dando aquela arranhada da lâmina que a gente conseguia sentir. Sendo que eu vou então arrumar todas as peças aqui, deixar tudo certo. E então aqui a gente tem basicamente todas as peças desmontadas. A única peça que eu não tirei foi esse backspacer aqui, porque eu não tinha o porquê. Mas eu também peguei e limpei aqui as talas. Então as talas estavam com os cantos aqui um pouco pretos, provavelmente alguma roupa, alguma coisa que marcou. Eu peguei uma bucha de detergente e limpei as talinhas ali. Sendo que então agora eu vou começar a remontar o canivete. Então para remontar o canivete, o primeiro passo que eu vou mostrar para vocês é que aqui o backspacer dele, então aqui essa parte do backspacer, ele tem esses dois pininhos que vocês não podem perder, que encaixam então naqueles dois buracos. Então a gente tem aqui um pino num buraco e o outro pino no outro. Se você quiser passar um lanyard, então passar ali um cordelete, alguma coisa por baixo ali de onde fica esse pino, você consegue numa boa. E vamos então aqui colocar a parte do monochassis. A gente tem a parte do monochassis e também aqui a parte das talas. Para fazer uma experiência aqui de ver se você realmente precisava ter desmontado o canivete para desmontar aqui e limpar os rolamentos, eu vou primeiro fechar o canivete dessa forma, então vou apertar os parafusos aqui dessa forma, e depois eu vou tentar colocar então a lâmina ali com os rolamentos. Então vamos colocar a lâmina e os rolamentos de lado aqui, e vir apertando então os parafusos. Sendo que esse mecanismo que a SRM fez para você poder retirar o clipe sem precisar de parafusos, facilita muito na hora então de montar o canivete de volta. E agora que a gente está então aqui com o corpo, por assim dizer, montado, esse sistema do monochassis facilita muito nessa parte da manutenção. Eu vou colocar aqui então essas arruelas, tanto essas pequenas buchinhas ali, é mais estético do que qualquer outra coisa. Então vamos colocar essa de um lado. Talvez ela caia e seja um problema, então vamos pegar aqui o pivô e deixar ela presa no pivô, ao invés de deixar presa no canivete. Sendo que ela também tem lado certo, então ó, o lado mais baixo é o lado onde o pivô tem que entrar. E esse pivô, como vocês podem ver, é um pivô que ele tem um formato ali em D. E esse formato em D, ele vai corresponder com o buraco onde ele precisa entrar ali. Então o pivô precisa entrar ali, vamos deixar essa parte aqui mais ou menos assim. Sendo que agora sim, vamos partir para a parte da lâmina, eu já vou aplicar o nano óleo, então o óleo aqui no pivô, antes mesmo de montar o canivete. Então aqui vamos começar aplicando aqui um pouco de óleo. Então esse aqui é o óleo de peso 85 também, então ali 85, que é o que a Nano Oil recomenda para canivetes com rolamento. Aqui então eu vou colocar um dos rolamentos. Vou colocar um dos rolamentos ali. E também colocar uma gotinha a mais aqui de óleo por cima. Então aqui mais uma gotinha de óleo por cima. E vou fazer a mesma coisa então para o outro lado. Espero que não caia aquele rolamento. Então aqui eu também vou colocar um pouco de óleo. Aqui eu também vou colocar o outro rolamento e uma gotinha aqui. Agora então vamos deixar o óleo ali. E essa é a parte que eu imagino que talvez seja um pouco difícil, que é justamente vir aqui e conseguir colocar a lâmina sem que os rolamentos saiam do buraco. Então ali ele chegou a sair de um lado. Colocar aqui a lâmina sem que os parafusos saiam de um lado. E vir aqui então e colocar o pivô. Então coloquei o pivô ali. Aqui me parece que está tudo mais ou menos bem encaixado. Puxar ali a trava, empurrar o pivô até o final. Vamos checar aqui se o canivete está funcionando bem. Então está abrindo, vindo aqui, travando.
Na verdade, eu percebi agora um erro que eu cometi, ó. Se a gente olhar ali, tem um parafuso que ele está maior do que ele deveria. Isso por quê? Eu troquei aqui esse parafuso com esse parafuso aqui. Então eu vou mostrar para vocês que aqui a gente tem um parafuso menor e aqui a gente tem um parafuso maior. Então dá para mostrar para vocês que é um menor e outro maior, e esse parafuso maior deve ficar então aqui na parte de trás. Esse parafuso maior tinha que ficar aqui. E agora então, se eu pegar esse parafuso menor aqui, uma coisa que eu gosto muito desse kit de bits da Wiha é que ele tem a ponta magnética. E apertar aqui, eu não estou dando muita pressão nos parafusos, que depois eu vou fazer um aperto geral em cada um. Dá para ver que agora sim eles estão ali no tamanho certo. Então, continuando o que a gente estava fazendo, agora eu vou colocar ali o parafuso do pivô. Mas no parafuso do pivô, eu já vou me atentar então ali a passar um pouco de trava-rosca. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui esse anel, então colocar essa volta. E aqui pegar então o bit T8, também vou pegar o trava-rosca, lembrando sempre, pessoal, quando for utilizar um trava-rosca, precisa ser um que permita a desmontagem. Então é muito importante isso, não pode ser um permanente. Normalmente o vermelho é o permanente, esse aqui é um azul. Então vamos colocar aqui um pouco de trava-rosca apenas no pivô. E colocar ele aqui então no canivete. E eu acelerei essa parte do vídeo, mas outra vez que eu queria passar para vocês é que lá no site da Wolf vocês encontram molas de reposição. Então, caso quebre a mola do seu canivete, lá no site você consegue comprar outra. Aqui eu ainda sinto que ele está com um pouco de jogo, então eu vou apertar um pouco mais o pivô. Aqui dá para ver que o jogo já sumiu, mas vamos ver se a ação ainda está suave. Então aqui ele ainda assim está com ação suave e dá para já chegar aqui então e colocar o clipe de bolso de volta. Então aqui o canivete está então feita a manutenção na parte de desmontar e limpar. E agora eu vou então apertar esses parafusos e voltar então com a parte da afiação. Bom, então agora dá para mostrar para vocês, o canivete ficou ali bem centralizado, ele também está sem nenhum tipo de jogo na lâmina e a ação voltou a ficar muito suave. Então ele está ali com uma ação bem suave mesmo. E agora a gente vai partir para a parte da afiação do vídeo. Eu vou utilizar o sistema da KME que vocês encontram lá na loja Facas HQ, sendo que no canal eu já postei uma série de vídeos lá na playlist de afiação do review e comentando então sobre todos os detalhes desse kit de afiação. Esse é um sistema de afiação guiado, sendo que eu vou utilizar também a base da própria KME. A base é vendida separadamente do kit, mas a gente tem que pegar então essa pinça, pegar aqui o canivete, soltar um pouco aqui e abrir a pinça dessa forma. Então aqui a gente consegue posicionar o canivete de forma que a parte do fio dele ali fique o mais próxima possível de um semicírculo. Então eu vou prender ele assim, dessa forma aqui mais ou menos, basta vir. Eu gosto de segurar ali já com uma certa pressão, vim aqui apertar mais um pouco. Então vamos dar um aperto legal aqui. E dessa forma, essa parte aqui da ponta vai ficar com um ângulo ali um pouco maior do que essa parte do fio, mas eu acho que vai ser melhor prender dessa forma. Eu vou começar então aqui pegando as pedras, esse é um sistema que utiliza pedras diamantadas, então aqui a gente tem as pedras de grãotura diferentes. Eu vou começar com a pedra então do grão 140 e eu também vou passar uma caneta aqui na parte do fio. Essa caneta vocês já vão entender o porquê. Ela vai ajudar a gente a perceber qual que é o ângulo que esse canivete está afiado mais ou menos. É claro que o ângulo de fábrica que a SRM colocou nesse canivete é diferente então do ângulo do KME, mas a gente quer chegar o mais próximo possível. Para isso eu vou fechar a maleta aqui e pegar então a haste do sistema. Ele funciona então com essa haste que é o suporte também para as pedras. E pegando aqui a pedra do grit 140, a gente vem e prende aqui a pedra apertando dessa forma. Depois eu vou colocar um pouco de óleo, agora não vou colocar só para achar o ângulo. Eu vou então soltar essa rodinha aqui, então soltando a roda que ele tem aqui atrás. Tá um pouco duro aqui. Soltando aqui essa roda, a gente consegue então movimentar a altura dele aqui. Eu vou começar mais ou menos nessa altura, dar uma passada aqui, ó. Aqui dá para ver que ele só tirou a parte da caneta na ponta. Então o ângulo do canivete está um pouco mais baixo. Vamos baixar um pouco mais. Aqui dá para ver que a gente está mais próximo do ângulo.
porque quando a gente passa a gente realmente vai tirando bastante a caneta. Então vou apertar um pouco aquele lado e vamos virar para esse lado aqui. Nesse lado aqui, se a gente pegar e puxar aqui também, dá para ver que ele está relativamente bem próximo, então bem próximo ali. Vou passar aqui a caneta mais uma vez para vocês verem. Então aqui a gente tem toda a caneta em todo o fio do canivete. E puxando aqui, ó, dá para ver que ele tirou ali, ele está com um ângulo um pouquinho mais baixo na verdade. Eu vou manter esse ângulo aqui e começar a trabalhar então com esse grit de 140. Para isso eu vou pegar aqui o óleo, passar, ó, esse aqui é óleo mineral, daqueles óleos que vocês encontram em farmácia. Colocar um filete de óleo ali. E eu decidi também acelerar bastante essa parte aqui do vídeo, porque como esse é um canivete que tinha dente ali por toda a parte do fio, o processo completo partindo da pedra 140 acabou sendo bem demorado. E aqui então eu vou limpar rapidamente, mas eu já devo conseguir sentir em parte do fio uma rebarba. Aqui eu sinto um pouco que falta nessa parte aqui, aqui eu consigo já sentir um pouco da rebarba, aqui falta mais um pouco. Então eu vou trabalhar um pouco mais com essa pedra 140. E uma característica do sistema de afiação guiado é justamente essa, que a primeira afiação, quando você realmente tem que colocar ali o ângulo do sistema no canivete, costuma ser mais demorada, mas as próximas são muito mais rápidas. Sendo que aqui, ó, tá um pouco difícil mostrar para vocês, mas eu já consigo sentir então aqui a rebarba, você sente ali o fio dobrando para o outro lado, em toda a parte do fio, mas se eu aproximar bem para vocês, ó, tem uma partezinha aqui, ó, vou tentar pegar a luz de um jeito que mostre, que como ele tinha um dente, essa parte ainda aqui, ó, como ele tinha um dente, embora esteja com a rebarba do lado, ali eu ainda preciso retirar mais material, porque tá ali ainda com um pedaço de microdente no fio. Então, para isso, é importante que sempre que você vai retirar material, então, de um lado, você fique alternando, não tire material só de um lado, porque senão você vai acabar com um fio maior de um lado do que do outro. Aqui dá para vir, então, e sentir que a rebarba já está sendo formada, mas eu ainda preciso retirar mais material por causa dos microdentes. O aço que esse canivete utiliza é o 10CR15 COM1V, que é basicamente a versão chinesa do VG10. E embora não seja um aço muito difícil de afiar, ele é mais demorado, por exemplo, que um 8CR13MLV. E aqui dá para mostrar que, embora tenha melhorado ali, ainda assim tem um pequeno restinho ali do dente. Então ali, a gente precisa tirar ainda mais um pouco de material, virando aqui. Mas dá para mostrar para vocês também como é o acabamento aí da pedra 140. Então aqui dá para ver bem a rebarba, ó. Então ali a gente tem bem marcada a rebarba, porque eu já retirei bastante material em função dos dentes. Mas eu vou continuar então fazendo aqui um pouco mais com a pedra 140. E essa parte do vídeo acabou levando mais tempo do que eu gostaria, então decidi simplesmente cortar. Sendo que ali eu passei então a caneta aqui no fio, também passei aqui em volta para caso a pinça se mexer a gente conseguir ver. Mas ali eu passei a caneta no fio novamente, só para mostrar para vocês que agora sim a gente tem a pedra pegando por toda a extensão do fio e formando a rebarba aqui em toda a extensão da lâmina, sem ter nenhum tipo de dente. Então, vou virar aqui desse lado. Vou dar mais uma passada leve com a pedra 140. E aqui eu vou vir então sentindo a rebarba em toda a parte do fio. Como eu sinto a rebarba em toda a parte do fio, eu vou passar então aí para a pedra do grit 300. Ok? Então, sendo que sempre que eu troco de pedra, eu venho aqui, limpo a lâmina, pego aqui a parte do suporte. Eu já gosto de vir também aqui já limpar a pedra para poder guardar a pedra. E pegar aqui então a outra pedra e prender aqui também. Passar de novo um filetezinho de óleo. E aqui já dá para vir começar a fazer esse processo então com a pedra do grit, no caso 300. Com isso a gente vai deixar então esses riscos cada vez mais suaves. E como esse meu amigo ele gosta do acabamento espelhado da lâmina, ele pediu para fazer também a afiação espelhada. E eu depois também vou utilizar os lapping films. Como o vídeo já está aí com quase mais de 20 minutos, eu vou pular aqui para a parte em que eu terminar com a pedra 300.
E esse aqui é o acabamento da pedra 300. Então a gente tem um acabamento mais suave que o da 140, sendo que agora eu vou partir então para a pedra 600. E aqui dá para mostrar para vocês então o acabamento da pedra 600. Então a gente tem ali o acabamento da pedra 600 e eu vou passar então agora para o acabamento da pedra 1500. Então que vai ser aí a nossa última pedra diamantada, então a pedra 1500. Sendo que aqui eu já passei bastante a pedra 1500, mas eu quero mostrar para vocês como eu faço então para finalizar com ela. Então eu venho fazendo aqui, por exemplo, aqui eu fiz algumas passadas para esse lado, eu venho aqui, viro o canivete, faço algumas mais para esse lado, sendo que aqui eu já estou utilizando bem menos pressão, então eu estou fazendo isso de forma que eu vá alinhando ali o fio. Então vou fazer mais uma vez aqui, e o próximo passo então, depois dessas pedras diamantadas, então depois aqui da pedra 1500, vão ser os chamados então lapping films. Então passando aqui mais uma vez, dá para a gente vir aqui, já pegar um papel também para limpar a lâmina. E limpando aqui a lâmina, limpar também a pedra, dá para mostrar para vocês o acabamento ali da pedra 1500. Então é um acabamento que ele não chega a ser espelhado, mas já é um acabamento ali bem mais polido. Então a gente tem ali o acabamento da pedra 1500. E agora eu vou passar então aqui para os chamados lapping films. E os lapping films são essas plaquinhas de vidro aqui, então são placas de vidro onde a gente cola uma fita abrasiva, sendo que eu tenho ela vindo então desde 9 microns até chegar em 0.1 micron. Então até chegar aqui em 0.1 micron. Essas pedrinhas têm essas pedras de esses retângulos aqui de vidro, eles têm a mesma altura das pedras, então a gente vai partir aí, sair da progressão com a pedra diamantada 1500, começando então com o lapping film de 9 microns. E aqui então uma diferença que a gente tem do uso dos lapping films é que enquanto com as pedras a gente podia utilizar pedras subindo e descendo, com os lapping films você só pode utilizar então descendo aqui na lâmina. Então a gente vem fazendo assim, e eu faço, por exemplo, eu gosto sempre de dividir o tamanho da lâmina em 3 passadas. Então aqui eu contei 9, 10, 11, 12. Se eu fizer, por exemplo, 15 passadas para esse lado, eu já posso virar aqui e fazer ou mais 15 ou 12 aqui para esse lado. Então vim aqui fazer mais algumas passadas desse lado desse jeito. E virando então e diminuindo cada vez mais o número de passadas desses lados. Então aqui a gente está utilizando a de 9 microns, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado então em cada etapa, desde 9 até 0.1 microns. Mas vamos continuar então aqui, eu vou fazer essa primeira, eu vou fazer inteira. Então a gente pode vir pegando aqui ela inteira. Sendo que os lapping filmes, infelizmente, por enquanto vocês ainda não conseguem comprar lá na loja Facas HQ, mas o restante do kit, então até a pedra 1500, vocês conseguem comprar lá sim. E você pode partir ali da pedra 1500 direto para um strop, seja um strop de mão ou um strop então próprio para o sistema da KME. Então aqui agora que a gente já tem a parte de 9 microns, eu vou pegar aqui um pedaço de papel para mostrar para vocês. Então a gente já tem aqui ó, um acabamento bem mais suave do que aquele da pedra 1500. Então ó, ainda assim não é um acabamento espelhado, mas já é um acabamento mais polido. E assim a gente vai então evoluindo nos próximos microns e eu vou mostrar para vocês então um por um. Então esse aqui é o resultado também com 6 microns. Daqui para frente eu vou partir aí pulando a etapa de ficar passando ali, porque é sempre a mesma coisa. Então a gente já tem ainda mais polido ainda. E vamos partir agora então para 3 microns. Então esse aqui é o resultado aí com os 3 microns. Então já dá para ver que ele está ali bem espelhado. Mas a gente ainda vai passar aí agora para 1 micron. Então eu volto para vocês para mostrar então 1 micron. E então esse aqui é o acabamento com 1 micron. Então ficou ainda mais espelhado. Vamos tentar focar aqui para vocês. E nesse ponto aqui o canivete já está extremamente afiado, pessoal. Lembrando que aqui na escala que a KME passa, 1 micron já seria uma pedra do grão 16.000. Então, por exemplo, quando a gente tinha ali o 1500, essa aqui já é 16.000, a gente vai passar agora para 60.000 e depois para 160.000. Então agora eu vou partir para meio micron e esse aqui é o resultado então aí com meio micron. Ele vai ficando cada vez mais polido ali, cada vez realmente tá um pouco difícil de focar ali agora.
mas dá para vocês verem realmente como vai ficando aí muito, mas muito bem polido, um fio extremamente suave. Partindo agora então para a última pedra, que é de 0,1 micron. Aqui eu já acabei então com a pedra de 0,1 micron e vamos então tirar o canivete daqui do sistema da KME. Tirando o canivete, vamos dar uma limpada aqui na lâmina. Então, limpando aqui um pouco. Dá para mostrar para vocês aqui o resultado final. Então esse aqui foi o resultado final, chegando ali até o grit 160.000. Então extremamente bem polido ali, muito bem espelhado. E vamos ver como é que ela está cortando agora. Então vamos fazer um teste rápido aqui com uma folha de papel. E dá para mostrar para vocês que realmente o sistema da KME é muito, muito bom mesmo. O canivete fica cortando aí extremamente bem. Esse vídeo acabou ficando um pouco longo, porque foi realmente tanto o processo de desmontar como também de afiar o canivete. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar aí os links na descrição. Lá na loja Facas HQ, na loja da UF, com o cupom EDC Brasil, você tem 5% de desconto em todos os produtos, desde o kit da KME até o canivete. E para o vídeo de hoje foi isso. Falou, pessoal!